Oi, turma, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Helena, ou Heleninha, como a turma me chama aqui em São Paulo. Eu sou professora e coordenadora do estúdio TFIT Tatuapé e fui convidada/convocada para passar um pouquinho dos últimos anos que eu tenho tido experiência com a eletroestimulação. Mais especificamente, no ano passado, que eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em eletro, então eu já estava pensando em voltar a estudar e caiu como uma luva essa pós-graduação, justamente porque eu já trabalho há 3 anos com a EFIT. Então, muitas coisas que eu vi na pós-graduação foi trazendo de volta conteúdo que nós tivemos, né, na graduação, como fisiologia, biomecânica, cinésio, mas outras que clarearam um pouquinho a minha visão sobre o treino propriamente dito com eletroestimulação. Na reunião passada, eu e o Rada, que hoje não está aqui, falamos bastante mais teoricamente sobre isso. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais prática, até para a minha ideia é trazer para a nossa realidade. Então, nenhum aluno entra aqui perguntando para a gente o que significa cronaxia, ou o que é réu base, ou outras tantas definições que a gente tem na educação física. Então, eles entram aqui nos relatando que sente dor no tornozelo, dor no joelho, que tem isso, que tem aquilo, X, Y. Então, a gente precisa saber como abordar e como mostrar para esse aluno a melhor maneira que a gente pode atendê-lo e trazer benefícios para ele. Então, a minha ideia é a gente voltar lá sem a eletroestimulação. A gente aprendeu isso na faculdade, os 7 princípios do treinamento, sem a eletroestimulação, tá? Então, por muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo sobre esses princípios. Então, e um deles é o princípio da individualidade. Então, cada pessoa que entra pela porta de todos os estúdios, elas são indivíduos diferentes e elas têm as suas particularidades, especificidades no treinamento, e com o eletro não vai ser diferente. Então, a importância da gente olhar para cada cliente como único, porque ele está ali procurando o objetivo que ele queira, talvez não seja a realidade dele naquele momento, que a gente sabe que isso acontece também, mas a gente mostrar para ele que ele precisa do treino, mas para poder ajudá-lo na qualidade de vida, para ele poder melhorar para talvez uma performance que ele queira fazer, não sei, uma maratona, meia maratona, enfim, qualquer outra atividade que ele procure. Então, eu até falo por mim também, muitas vezes ela passa batido, a gente perceber essa individualidade de cada um. E é o que a gente precisa focar. A gente está aqui para dar treino, né? A gente trabalha de treino com eletroestimulação, não de eletroestimulação. A gente sempre bate nessa tecla dessas preposições que tem diferença, de e com. Então, o nosso foco aqui é fazer ele se movimentar, saber fazer um agachamento, saber progredir, regredir de um afundo. A gente tem alunos que falam, eu não gosto de fazer esse exercício, mas mostrar para ele que aquele exercício é bom. O afundo é um exercício base, né, nos 6 exercícios bases que a gente fala, e ele é super importante. Então, a gente focar no indivíduo em si. Então, para a gente não deixar passar batido isso, porque aí a eletroestimulação virá para potencializar. Por que eu trouxe isso? Porque a eletro, ela entra justamente aí também como um que a mais. Ela vai dar também para o indivíduo uma outra possibilidade dele ver que ele pode progredir naquele exercício em menos tempo, em menos sessões de treino por semana, enfim. E cada aluno sente a eletro de um jeito. Então, da mesma maneira que os princípios de treinamento servem para um treino na musculação, se você ficar 1 mês com o seu aluno só, com aquela quantidade de séries, quantidade de repetições, ele não vai progredir, ele vai fazer a manutenção. E aqui não muda. Se eu manter a eletroestimulação, a mesma frequência de pulso, a mesma largura de pulso, ele não vai progredir. Ele vai só manter o que ele já ganhou. Então, essas questões que eu vou trazer hoje para vocês, mais práticas, até o Edu vai me auxiliar nisso. Então, pensar sempre assim, entrou o aluno, pensa nele como um indivíduo sozinho, só está você e ele aqui, mesmo que você esteja ministrando aula para duplas, tá?
a gente vai perceber que o aluno vai progredir assim em níveis muito mais rápidos e maiores do que talvez a gente veja hoje. E sempre mostrar para ele, olha, você melhorou nisso, você melhorou naquilo, porque o aluno gosta disso. Ele quer sentir que ele está tendo atenção, que ele está sendo acolhido. Então, o nosso foco hoje na EFIT é esse, é entregar um serviço para o aluno e para ele se sentir bem e voltar sempre. Não só conquistar, né, mais alunos, novos alunos, mas manter os alunos que nós já temos, né? Então, foi por isso que eu trouxe esses princípios, para a gente pensar no treino como todo e até vocês se questionarem, será que eu penso nisso? Será que eu olho para o meu aluno e identifico a individualidade dele? Será que eu pego o treino que eu dei do meio-dia e vou aplicando até às 6 da tarde? Ou será que eu pego o treino que eu dei às 5h15 para quem entra à noite e dou até às 22, o mesmo treino? Será que é eficaz para aquela pessoa? Então, é mais para vocês pensarem sobre isso, até eu penso sobre isso, muitas das vezes acabo me perguntando, para a gente poder sempre evoluir. Falando mais sobre questões da eletroestimulação, que aí eu vou falar mais da largura de pulso e frequência de pulso, que é todos os parâmetros são importantes, né? Vocês já mexem com a máquina, alguns mais, outros menos, mas já mexem há algum tempo, sabem que todos são importantes. Mas eu vou falar especificamente da largura de pulso e da frequência de pulso, que são os parâmetros que fazem com que a gente sinta de maneiras diferentes a estimulação no nosso corpo. Então, vocês já sabem que eu já falei para vocês que cada pulso é uma contração. Então, a nossa máquina hoje ela vai até 90 frequência de pulso. Então, são 90 contrações por segundo, tá? Então, a gente tem que pensar que aquele aluno, se eu colocar no 90, não tem problema nenhum. Ele vai estar recebendo 90 contrações por segundo, tá? Então, vai ser uma paulada atrás de paulada no músculo dele. A largura de pulso em si é o tempo que essa contração vai ficar no seu músculo. Então, quanto maior, mais tempo ela fica. Então, 90 e 500, 90 contrações por segundo com 500 de profundidade, que ela vai se manter na musculatura. Já falei disso também na outra reunião, mas falando para o pessoal de Sapiranga e BH, a gente tem que pensar no objetivo daquele cliente que está vindo treinar conosco. Então, se eu manter, igual eu falei, sempre a mesma frequência, sempre a mesma largura, vai chegar um momento depois de 2, 3 semanas, que o aluno não vai sentir diferença recebendo a estimulação. Para ele vai estar ok. Então, a gente nunca vai desafiá-lo. Ele sempre vai estar incômodo para ele. Ele já vai ter atingido a comodidade para ele durante o treino e é isso que a gente não pode deixar chegar. Porque se isso chega, a gente pode perder o cliente, a gente pode, por N fatores, vai mudar de horário porque não está dando certo com tal professor, vai cancelar o plano porque viu que não teve resultado e a gente sabe que pode entregar resultado com a eletroestimulação e muito resultado. Nós sabemos mais que todo mundo que a gente está aqui todo dia, né, no final aqui na operação, então a gente sabe que pode entregar. E eu tenho feito depois da pós-graduação já tinha tido um treinamento com o Edu e depois da pós ainda brilhou os olhos, ainda que dá para trabalhar muito mais, até comentei com ele e ele falou, nossa, eu sempre falei isso e que bom que outras pessoas compartilham da mesma visão que eu e vocês estão podendo enxergar isso. Quando eu trabalhava, fazia treinos de força, eu sempre procurava deixar no máximo, né, tanto na frequência quanto na largura, com medo do aluno não sentir a estimulação. E isso acontece porque tem alguns alunos que sentem mais e outros menos. Tem alunos que têm muita sensibilidade, então no 20% ele já está sentindo o músculo dele contrair sozinho. Mas tem alunos que chegam no 80% e para ele está ok, como se ele não estivesse sentindo nada. Tem N fatores em relação a isso, questão de tecido adiposo, ingestão de água também interfere bastante, mas a gente precisa que o aluno entenda que ele precisa sentir a estimulação, mas conseguir se movimentar. Por que eu falo isso? Porque tem alunos que chegam de outros estúdios, né, com outras marcas, que acham que tem que estar travando a musculatura para poder fazer efeito, ou precisa estar morrendo de dor uma semana muscular para falar que aí eu treinei.
Então a gente sabe que isso não é verdade, eu não compartilho deste pensamento e acredito que vocês também não, mas eu comecei a fazer testes, claro que com segurança, nos alunos que eu ministro treino aqui no estúdio, e uma delas que eu sempre uso de exemplo, que é uma aluna muito avançada, ela está com a gente já há 3 anos, e ela não sentia tanta diferença mais na estimulação, então eu comecei a mudar, comecei a baixar a frequência, deixar mais baixa a largura de pulso, e ela começou a me relatar que tinha sentido diferença. 2 dias depois, quando ela voltava, nossa Helena, senti muito meu posterior, senti muito quadríceps, nossa, eu fiquei dolorida, lembrei de você. Então, é claro que eu fico super feliz quando o aluno fala isso pra mim, eu adoro que ele lembre de mim, principalmente quando é dor muscular, mas de ver que essa possibilidade, essa mudança, essa brincadeira, né, séria no caso, que a gente consegue fazer com os protocolos, ajudam, né, a sair da zona de conforto. O aluno precisa sair daquela zona de conforto dele, ele sempre precisa evoluir. É muito difícil a gente entregar evolução para pessoas que são avançadas, eu acho difícil, né? Quem é iniciante a gente já entrega em 1 mês, ele já está com resultado, mas aluno avançado é difícil. E é um desafio, pelo menos para mim. E ver que isso é possível, mudando variação de exercício, progressão, regressão, que a gente sempre bate nessa tecla, mudar a quantidade de séries, de repetição, trabalhar por estímulo, trabalhar por repetição, trabalhar com pausa, ter esse descanso para a musculatura é super importante também. O aluno não tem que só estar recebendo paulada durante o treino, tá? A gente já fala bastante sobre isso também. E até a gente vai levantar uma questão assim para vocês, de como que vocês trabalham com isso, com a questão de largura de pulso, para um treino metabólico, um treino de core, um treino de força, hipertrofia, força, resistência, um treino de potência, então tudo isso tem diferença, a gente acha que não, mas tem diferença. Tem diferença na programação de protocolo, tem diferença no exercício que você encaixa naquele protocolo, porque não faz sentido algum e não cabe eu para colocar um protocolo de treino de força e fazer o aluno fazer polichinelo aqui. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Quando a gente faz a nossa periodização, que é uma das nossas obrigações como professor, fazer a periodização de treino daquele aluno, pensar nisso, falar assim, poxa, eu estou fazendo um treino metabólico, eu vou colocar a frequência 20 e largura de pulso 300, qual é o exercício que eu encaixo nisso? É um agachamento com salto? É um afundo? É um polichinelo? Um deslocamento lateral? Então a gente precisa pensar nisso também. Por que eu falo isso? É muito corrida, aluno atrás de aluno, e às vezes a gente acaba colocando um protocolo só para trabalhar tudo que a gente for trabalhar. Então às vezes a gente está passando um treino misto e já trabalha tudo, ok, mas se não é aquele objetivo, pensa certinho se é aquele protocolo, aquela largura, aquele profundidade de pulso, porque o aluno fazer polichinelo e ficar pulando o treino todo, 25 minutos, com uma frequência alta e uma largura de pulso alta, ele não vai conseguir terminar o treino da maneira como a gente espera, com excelência, porque vai fadigar. Ela está sendo contraída ali a todo momento e está sendo contraída principalmente as fibras do tipo 2, que são as nossas fibras rápidas, então ele vai esgotar. Então, são os nossos cuidados com os nossos alunos, que aí, assim, eu tive N outras coisas na pós-graduação, mas como a gente trabalha, eu quis trazer isso, que é o que a gente passa no dia a dia. Aluno questiona sobre, mas como que está minha porcentagem? Está baixa, está isso, está aquilo. Mas explicar para ele, a gente não pode demonstrar dúvida daquilo que a gente trabalha, mesmo que você não saiba se é verdade. Você precisa falar para ele, não, é isso mesmo. É isso, é isso, é isso. Você precisa ter certeza do que você está falando. Porque quem entra aqui, a gente que sabe de tudo. Se o Ale estivesse aqui, ele ia falar que a gente quer o pica. Mas como ele não está, eu vou falar educadamente. Ele entra aqui, ele está buscando conhecimento. E quem é que sabe? Nós. Ele não sabe mais que a gente. A gente atende profissional de educação física aqui. E por incrível que pareça, são os que menos nos questionam. As pessoas que não sabem nada são as que mais questionam, são as que mais têm dúvidas. Então hoje a minha
preocupação maior quando uma pessoa entra aqui é saber o tipo de patologia que ela tem, saber se, no caso, o meu professor ou eu estou preparada para atender essa patologia, se eu consigo entregar para ele o que ele necessita. Por que eu falo isso? Até a gente vai abrir uma discussão sobre as contraindicações, que hoje são meio polêmicas, mas até um tempo atrás nós tínhamos uma infinidade de contraindicações para se trabalhar com eletroestimulação. Hoje já nem tanto. Na pós-graduação a gente falou muito sobre isso e eles trabalham com eletroestimulação dentro de hospitais para a reabilitação de pacientes que estão na UTI, tanto no Covid quanto em questões pulmonares mesmo, que não consegue respirar direito, para quem vai fazer transplante, qualquer outra coisa do tipo. E eles trabalham isso dentro em UTI e percebem a melhora muscular daquela pessoa que está acamada, ela não se mexe para nada. Então a gente sabe que uma pessoa que não se mexe perde muita massa muscular. É até injusto isso, a gente demora tanto para ganhar massa muscular. Uma semana que a pessoa para, ela já perdeu tudo aquilo que ela ganhou. E eu comecei a perceber que talvez a gente estivesse perdendo grupos, né, que a gente chama de grupos especiais no mercado, que a gente falava que não podia atender. Quem está em tratamento ou teve câncer era um deles. Era uma contraindicação que a gente chamava de contraindicação absoluta. E quando eu ouvi isso na pós-graduação, eu falei, epa, peraí, como que não é contraindicação? E a gente está perdendo pessoas que a gente está mostrando, falando, não pode treinar. Mas pode. Inclusive, quem tem câncer ou qualquer outra patologia, o exercício físico, ele é necessário na vida dessa pessoa. A pessoa aumenta a massa magra, aumenta a resistência, ajuda na imunidade, porque a pessoa faz tratamento, a quimioterapia leva a imunidade lá para baixo. Então, claro, você não vai matar a pessoa, né, em uma hora, fazer ela descer mais a imunidade dela, mas o treinamento em si, ele é muito importante. A gente, recentemente, teve uma aluna, né, que descobriu o câncer de mama e a recomendação da médica dela foi que ela continuasse a treinar. Uma das questionamentos dela para mim foi se ela podia ligar eletrodo na parte superior. Eu falei que não teria problema nenhum e ela mandou ver no treino. Tá no processo final de tratamento, graças a Deus. E ela voltou a treinar essa semana super bem, se sentindo super melhor e eu fiquei super feliz. E uma das falas dela para mim foi que se não fosse o treinamento, se ela não tivesse seguido o treinamento certinho, talvez ela estaria muito mais debilitada durante todo o tratamento de câncer do que ela estaria hoje. Então, com certeza, o ganho dela de massa muscular, de resistência cardiopulmonar, resistência muscular também ajudou para que ela passasse por esse processo todo de tratamento com quimioterapia, radioterapia ou até emocionalmente mesmo ajudou para que ela passasse isso muito melhor do que se ela não fizesse nada. Então, já linkando aí sobre contraindicações, sobre o que pode e o que não pode, turma, sintam confiança na hora de atender quem vier questionar sobre alguma patologia que ele tem. Mostra para ele que a atividade física é importante. Explica para ele que a eletroestimulação ela só vai contrair musculatura esquelética. Ela não vai fazer com que as células cancerígenas se multipliquem no corpo, igual era o medo das pessoas. Não tem como isso acontecer. Ou que vai afetar outro tipo de musculatura, que é uma das nossas, talvez, batalhas com os médicos de não pode porque fulano tem insuficiência cardíaca. Não, ele pode treinar. Você precisa tomar o certo cuidado do que você vai passar para ele aqui. Você não vai passar para a pessoa ficar correndo aqui no estúdio com insuficiência cardíaca. Então, ele pode treinar. Então, essa é uma das nossas hoje mais discussões, assim, no bom sentido, com profissionais da saúde e até mesmo com os alunos que às vezes não levam em consideração o que a gente fala. E é por isso que eu falo, tenham propriedade naquilo. A gente que sabe de exercício, a gente que sabe do que é bom para ele aqui dentro, o médico ele vai saber lá no consultório dele. A gente precisa explicar. Por que eu falo isso?
Porque, novamente, a gente tem o caso de uma aluna aqui que parou de treinar porque a médica disse que ela estava com problema no coração, não sabia o que era, e disse a seguinte frase: eu não vou permitir você treinar com eletroestimulação porque eu entendo que o coração é um músculo e por isso eu estou te proibindo de treinar com eletroestimulação. Eu fiquei sem reação na hora de responder para ela e fui tentar explicar. Eu falei, realmente, coração é um músculo, mas musculatura cardíaca é super diferente de musculatura esquelética. Se fosse assim, os nossos órgãos seriam estimulados pela eletroestimulação, musculatura lisa. Então, a gente precisa bater nessa tecla para começar a quebrar alguns mitos e qualquer outra coisa que tragam para nós. Então, nós que somos linhas de frente para tudo aqui no estúdio, para conversar com o aluno, ser psicólogo, ser ouvinte, ser terapeuta e o professor, a gente precisa passar para ele isso. É muito importante esses grupos, né? Infelizmente, não só de quem tem problema em coração, ou câncer é uma doença que infelizmente vai crescer muito por conta dos hábitos alimentares e hábitos de vida que a sociedade vem tendo. Então isso é uma estatística e a gente pode treinar todo mundo, sabendo que precisa tomar certo cuidado com intensidade de exercício, mas que pode ser treinado. Justamente sobre isso que eu ia falar das contraindicações. Hoje, até em conversa com o Edu, antes de poder falar isso para vocês, até perguntei para ele se eu estaria sendo audaciosa de falar que hoje nós só temos 2 contraindicações, que seria quem faz uso de dispositivo médico implantado, no caso marca-passo, desfibrilador e gestante. Por que uma contraindicação? Porque talvez nunca um comitê de ética autorize fazer estudos com uma grávida, né? Então, assim, talvez seja questionável, talvez, já que só vai mexer com musculatura, mas talvez a gente nunca possa, não vou falar nunca, mas talvez não tenha esse tipo de estudo para que a gente possa trabalhar. Então hoje, de contraindicação mesmo, são esses 2. O restante a gente trabalha, não tem problema nenhum. Até rim, quem tinha problema de rim ou questão de bomba de insulina, qualquer coisa relacionada à parte da nefrologia, né, que era uma contraindicação hoje, a gente já sabe que não é mais. A gente pode treinar, a gente precisa tomar cuidado sim com a intensidade do exercício, a questão da rabdomiólise que o Ale falou anteriormente. Qualquer exercício em alta intensidade, se você não tiver o controle daquilo e do descanso, vai causar dano para dar rabdomiólise. Então não é só a eletroestimulação que vai causar isso, qualquer outro tipo de exercício intenso vai ocasionar. Então a gente precisa sim tomar cuidado, mas como qualquer outro tipo de treino, crossfit, futebol, surf, qualquer outra coisa. E é claro que precisa ser um nível muito alto para o aluno entrar e ter esse problema de rabdomiólise. Então eu particularmente aqui não vi nenhum caso disso, não sei se já aconteceu no caso com os equipamentos EFIT, mas precisa ser um nível muito alto de treino para que aconteça esse dano. Vai jogar no nosso corpo muitas substâncias como a creatina em nível mais alto, mas isso nosso corpo se adapta e ele consegue absorver, então não tem problema nenhum, que eu sei que essa é uma das justificativas às vezes de alguns alunos falar que o médico não me deixou porque a minha creatina está muito alta. Tá, mas você está treinando com a gente já faz 6 meses e nunca te deu problema. Seria um problema se tivesse dado logo na primeira sessão de treino. Então, a gente sabe às vezes muito pouco sobre. É uma tecnologia que dá para ser destrinchada aí muito mais, e eu tenho certeza que cada vez mais sairá mais estudos sobre vários grupos, né, da sociedade. Obesidade já tem, é super indicado. Quem tem insuficiência cardíaca também, quem tem doença DPOC, né, que é doença pulmonar obstrutiva, então também tem, então tem muito estudo. Só não tem mesmo em relação a quem tem marca-passo e gestante, que aí são as nossas contraindicações hoje que a gente não atenderia. O restante dá para a gente atender
tomando cuidado com qualquer coisa que o aluno nos relate. E aí, sobre essas doenças, né, sobre essas contraindicações, uma delas que tinha me chamado a atenção, que até está na nossa ficha, né, de aula experimental, que são as doenças neuromusculares, né, parecida com Guillain-Barré, epilepsia, essas doenças. A gente teve o caso de um aluno, até o Edu pediu para que eu trouxesse o nome, né, e foi isso que ele me passou, de patologia, e ele tem uma patologia que ela é uma doença desmielinizante. Então, ou seja, ela afeta diretamente nossa bainha de mielina, que é a estrutura que protege e é envolto, né, da nossa actina e miosina, que a gente sabe que é o que faz a contração muscular. E ela afeta diretamente essa estrutura. E o que acontece? Quando ele nos procurou, ele disse que, para mim foi uma novidade, eu não sabia nem falar desmielinizante sem treinar, porque é uma palavra que eu falava, gente, que é isso? E aí ele foi me explicando e aí eu fui entendendo. E essa doença dele afeta e ele perde capacidades de movimentos naturais, como a marcha. Então ele foi perceber que tinha alguma coisa de errado com ele exatamente caminhando, andando. Ele percebeu que o lado esquerdo dele não levantava mais e ele tropeçava. E aí ele foi procurar e viu que tinha. Então não é um movimento natural mais, no caso, né? Se ele precisa pensar para fazer o movimento, não é mais um movimento natural. E aí ele conversando com o médico dele, ele não vai para a academia, não gosta e falou sobre a eletroestimulação e o médico dele falou que não teria problema, que tinha lido que justamente só afetava as nossas células motoras, né? Não células nervosas, que poderia possivelmente talvez ocasionar alguma coisa, algum dano nele. E como só afeta a musculatura, não teria problema nenhum. Então ele veio e começou o trabalho dele conosco. Essa doença dele afeta só o lado esquerdo, então ele não produz força igual nos dois lados. Então dá para perceber em exercícios unilaterais que ele tem um pouco mais de dificuldade de equilíbrio, de força, de resistência do lado esquerdo. E eu disse para ele que só com o tempo, com o treinamento, com a frequência dele aqui, que a gente conseguiria ajudá-lo. É claro que só o exercício não vai arrumar a vida dele, porque é uma doença autoimune, então ela não tem cura e ele precisaria fazer outros procedimentos, no caso médico, mas é uma questão a ser levantada porque era uma contraindicação. Então ele tem uma doença que considerado que era contraindicação, mas que pode treinar exatamente por só afetar a musculatura esquelética, só o músculo. Então, eu trago isso para vocês, que eu já tinha até falado, mas levando até para os outros estúdios que não me conhecem, não convivem conosco, né? Talvez não são realidades talvez distintas, para caso apareça qualquer tipo de questão assim, que a gente pode trabalhar e explicar, falar, não, deixa eu falar com o seu médico, pedir contato, porque para a gente conseguir atingir o público que a gente precisa. E a gente sabe que o público que vai para a academia não é o nosso público. A turma gosta de musculação. O nosso público é aquele que não gosta de treinar, que tem uma dor no joelho, que sente vergonha de fazer um agachamento porque não sabe, ou que eu já ouvi isso de aluno também, não, eu sou muito gordinha para ir para uma academia convencional, fica muita gente me olhando, eu tenho vergonha. Então a gente está aqui para isso, para esse público, claro, para quem quiser vir treinar conosco, mas mais especificamente para grupos menores, grupos específicos, e mostrar que todos eles podem fazer atividade física e precisa. Então era mais isso que eu queria passar para vocês, sobre a minha experiência na pós-graduação, inclusive está aberta as inscrições, vou pedir para a Fernanda deixar esse link até no canal lá do YouTube. É uma oportunidade maravilhosa, tem muito conteúdo sobre alto rendimento, sobre grupos especiais, sobre reabilitação, então a gente consegue trabalhar com todo mundo. É só a gente
querer e mostrar que eles podem. Então, o aluno chegar desconfiado e a gente tirar essa desconfiança dele, porque quebrar essas barreiras. E a gente está aqui para isso, a gente já trabalha com isso, já sabe disso, e trazer cada vez ele para mais perto, até para a gente conseguir trabalhar de forma tranquila e entregar para ele aquilo que ele quer. Só isso. Tchau, turma. Beijo. Prazer por vídeo. Quem sabe numa próxima pessoalmente. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez. E é isso.